Eu tinha falado para alguns de vocês que essa semana a gente trataria sobre o realismo. Fazendo a prova e revendo o planejamento de vocês, eu achei melhor a gente dar uma continuidade cronológica. Então a gente vai ver todo o barroco direitinho, vai passar rapidamente pelo romantismo, e aí a gente começa com o realismo vendo as obras do vestibular, tudo bem? Então a gente vai aprofundar um pouco mais do barroco, porque vai ser bem cobrado na prova de vocês, que eu acabei de revisar, então tá fresco na cabeça. Vamos lá, gente. Eu vou primeiro colocar para gravar e explicar um pouco sobre o trabalho. Vamos lá, gente. Bom dia. Gente, eu tinha passado para algumas salas uma revisão sobre gêneros literários. Se eu não me engano, o C tinha feito em sala, o B eu tinha solicitado e o A eu não tenho certeza se eu pedi. Para o B que eu tinha pedido em sala, por favor, me entrega pelo Classroom. Eu criei uma atividade lá. Pode mandar foto do celular ou escrever no Docs. Se eu já não pedi no A, vocês podem me entregar até dia 25, mas se eu já pedi também, entrega amanhã, tudo bem? E agora a gente vai falar rapidinho sobre o trabalho. A data não mudou, gente. Algumas coisinhas que eu precisei ajustar em decorrência do que está acontecendo. Eu vou colocar isso daqui no Classroom depois, mas eu queria ler com vocês. Gente, eu sei que a parte da recriação criativa, da revisão, gente, são 4 questões que eu postei no Classroom de vocês. São 4 questões sobre gêneros literários que eu acho que se vocês responderem elas, vocês vão estar preparados para a prova, tá? Tá no Classroom de vocês, é uma apresentação com 4 questões. Responde elas e posta no Classroom a atividade, tá? Depois, qualquer coisa, eu explico de novo. Pode postar, tá? A entrega do trabalho, gente, vai ser de forma online, tudo bem? Eu vou pedir para vocês entregarem tudo pelo Classroom. Eu já criei no Classroom essa atividade, mas algumas coisinhas do trabalho de orientação mudaram. Deixa eu ler com vocês que eu já explico. Vamos lá. Gente, para um pouco o chat, senão eu não acompanho. Acho que seria bom. Quem for do 3B, entrega hoje. Tudo bem que eu tenho certeza que entrega amanhã, tá? Que eu já tinha pedido. Revisão, gêneros literários. Gente, eu vou dar uma... Eu não vou conseguir olhar para vocês aqui, senão a gente não vai dar continuidade. Qualquer coisa depois eu volto, tá? Atualização das orientações para o trabalho. Tá desaconselhado qualquer saída da casa de vocês para fazer o trabalho. Eu estou muito preocupado com a parte da recriação artística, porque alguns de vocês iam fazer curta, sair para tirar foto. Então, olha como eu vou solicitar. Análise vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que discutir de forma online. Usa o WhatsApp, Skype ou qualquer outra ferramenta que vocês possuam para montar essa análise de forma conjunta. Lembrando, pelo Google Docs, vocês conseguem discutir por comentários, tudo bem? Então, usem essas ferramentas para irem trabalhando a análise que está mantida para o dia 9/4. Gente, mais uma vez, presta atenção. Sobre a revisão de gêneros literários. Tem 4 questões no Classroom de vocês. Quem é do 3B, eu tinha pedido para me entregar amanhã. Posta uma foto ou coloca um docs lá no Classroom. Quem é do 3A, se eu ainda não pedi, me entrega até semana que vem. Tudo bem? São 4 questões que estão no Classroom sobre gêneros literários. Responde as 4, posta no Classroom. Tudo bem? Das respostas, gente. As perguntas estão postadas, tá? Tá, revisão gêneros literários. Tá. Pode deixar, então, que depois eu vejo se tem algum problema em algum dos Classrooms, tá? O 3C fez em sala, que a gente estava adiantado. Gente, vamos continuar. Já a recriação artística. Como tem algumas propostas que estavam envolvendo a saída de vocês, eu mudei algumas coisas. Se você estava se planejando para fazer um quadro, está faltando algum tipo de material, me avisa, para eu entender quais vão ser as limitações que você vai ter para fazer o seu quadro.
Se você estava a fim de tirar foto, eu vou deixar quem queria fazer a composição fotográfica pesquisar a foto no Google, em qualquer outro aplicativo, conquanto que coloquem a fonte de onde vocês estão tirando essas fotos, tudo bem? Então, vou montar a composição fotográfica, lembrando, no mínimo 6 fotos, tem a ver com o poema, de forma artística, tudo bem? Não é qualquer foto, é uma foto que tem a ver com o poema, que tenha aproximações, recria de forma artística, pode pesquisar no Google, tudo bem? Me falando de onde você tirou, tá? E além disso, não está mantida, tá? Tem que fazer aquela análise comparativa. Escolhi essa foto por causa desse verso, escolhi essa foto por causa dessa estrofe. Então, gente, o trabalho está mantido como um todo, tudo bem. Até dia 9/4 vocês vão me entregar tudo pelo Classroom. Quem estava se planejando para fazer quadro ou foto, tenta tirar a foto da forma mais precisa, minuciosa. Se achar que precisa tirar mais de uma foto do trabalho, do quadro, das fotos, avisa, manda o máximo de informações possível para que eu possa avaliar com critério, tudo bem? Em qualquer coisa vai me escrevendo, deu bastante certo, eu conversei com o pessoal do segundo ano, bastante gente veio me mandando e-mail, eu entendi a situação e a gente está dialogando, então qualquer coisa me escreve por e-mail, tá? Vamos dar continuidade. Gente, como a gente vai falar sobre o Gregório de Matos, eu queria só lembrar da nossa última aula. A gente falou que a colônia, o Brasil, está vivendo uma crise econômica por conta da queda no preço de açúcar, tá? Não tem atividade para agora, tá, gente? Atividade para alguns para amanhã, alguns já fizeram e outros para a semana que vem. O açúcar abaixou o preço porque outros países, além do Brasil, estavam produzindo açúcar, tudo bem? Gente, vamos guardar as dúvidas para o final da aula. Eu prometo que eu deixo uns 5, 10 minutinhos, tá? Senão não vai dar certo. Vocês ficarem me chamando, toda hora eu vou parar, e isso aqui é conteúdo, tudo bem? Então, no finalzinho da aula, eu falo com vocês. O açúcar abaixou o preço, portanto, o pessoal que morava aqui na colônia estava sendo ainda mais explorado. Por quê? A metrópole, Portugal, aumenta os impostos, vem negociantes, vem os famosos agiotas, vão dar dinheiro para os brasileiros, o pessoal que está aqui está em crise, só que vão solicitar que eles devolvam com muitos juros. Então a crise na colônia vai se acentuando. Portanto, esse segundo tópico. O brasileiro vai ter uma percepção negativa de quem é estrangeiro e de quem é negociante, tá? E assim, o Gregório de Matos sempre está tentando lidar com dois polos, né? Mostrar como a colônia representa o absurdo e qual que é o impacto da metrópole, que teoricamente representaria a normalidade, mas também é representação do absurdo porque explora de forma desmedida o Brasil. Tudo bem? Isso a gente falou na aula anterior. E agora a gente vai dar continuidade, porque hoje eu vou tratar especificadamente sobre a poesia satírica do Gregório de Matos. E assim, primeira coisa que a gente tem que entender sobre a sátira, não a sátira no Gregório de Matos, a sátira como um todo que começa lá na Grécia Antiga, tá? Ela tem duas funções, mimética barra representativa. As duas palavras podem ter o mesmo significado, tá? A sátira, então, está tentando representar a realidade, está tentando mostrar como a realidade funciona. Só que, além de mostrar como a realidade está funcionando, tem uma característica judicativa avaliativa, ou seja, a realidade é assim. Quais são os problemas daqui? Ou seja, a sátira, além de mostrar a realidade, vai avaliar o que tem de bom, o que tem de ruim, principalmente o que tem de ruim. E a partir dessa avaliação, dessa judicação, ela vai ridicularizar de forma sempre irônica os vícios e ideias de uma época que é o nosso segundo tópico. Ou seja, a sátira vai estar mostrando como a realidade funciona, só que vai estar ridicularizando os problemas que a realidade tem, principalmente os vícios e as ideias, né? O Gregório de Matos vai fazer isso repetidamente, né? Vício sexual, contradições religiosas,
Então, tudo isso vai estar no cerne da sátira. Para o Barroco, se o Gregório de Matos quer ridicularizar esse desejo sexual reprimido, essas contradições religiosas da realidade dele, ele sempre vai estar, a partir da sátira, mostrando que, na verdade, todo mundo que está inserido na sociedade vai ser punido. Vai ser punido por Deus ou pela sociedade. Se eu quero seguir os meus desejos, teoricamente eu vou ser punido por Deus. Além disso, eu posso ser punido pela sociedade porque eu posso não estar respeitando alguma lei. Gente, lembra que o Gregório de Matos ele foi deportado para Angola porque estava fazendo uma literatura que era altamente subversiva, né? Colocando o dedo na cara do governo, né? Mostrando o que ele tinha de contraditório, mostrando quais eram os problemas dele. Então, assim, a sátira é um instrumento completamente poderoso para mostrar a problemática social, né? E a partir do momento que ele mostra o problema social, eu coloquei aqui, ó, como teatro da persuasão e pastoral do remorso. Por que teatro da persuasão? Porque a partir do momento que ele está mostrando quais são os problemas sociais, ele está te mostrando também qual é o lado certo, o que deveria ser feito, né? Então, teatro da persuasão de mostrar, ó, esse é o lado ruim, esse é o lado contraditório, qual que é o lado certo? Ele está te persuadindo, né? Pastoral do remorso. Pastoral é a tentativa de dar continuidade às atitudes de Jesus Cristo, né? É simbolizado como um pastor. Então, essa tentativa de dar continuidade a um projeto religioso, mas sempre com remorso, porque eu nunca vou ser completamente puro, ser completamente fiel, e eu sempre vou pecar, né? Então a sátira no Barroco do Gregório de Matos é uma sátira que vai estar tentando te mostrar quais são os problemas sociais, né? Como que você deveria agir diante delas, e sempre demonstrando um remorso, né? Eu nunca vou conseguir ser puro, eu sempre estou tentando, eu sempre estou pecando, né? E o último tópico, antes da gente dar uma olhada em um poema, o humor é sarcástico. Por quê? Muitas vezes a gente confunde que o humor é despretensioso, né? Ele é simplesmente para ocupar nosso tempo, ele é simplesmente entretenimento. Gente, humor é coisa séria, tá? Ontem eu estava assistindo aquele Fora de Hora, né? Começa depois do Big Brother. É um humor altamente ideológico, porque eles estão se posicionando a todo momento em relação à sociedade, né? Mas é humor. Então a gente não pode entender que o humor é alguma coisa simples. A sátira é engraçada? É. Mas a gente não pode deixar ela ser vista de forma simples. Não, ela também é poderosa, ela também é altamente crítica. Eu não preciso falar de forma séria para criticar uma determinada coisa, né? Então esse humor sarcástico é o humor que olha para a sociedade, ironiza ele, tira sarro dele, e então, portanto, é um humor que critica e, portanto, aponta os problemas que nos rodeiam, né? Eu dei para vocês, né, o exemplo do programa do Porta dos Fundos. É um humor que mexe com as pessoas, né, que mexe com determinadas classes, independente do se é certo ou se não é certo, tá? A gente não está aqui para discutir limite do humor, mas a possibilidade do que ele tem fazer. Agora dê uma olhada aqui nesse poema, lembrando que hoje é só sobre poesia satírica do Gregório de Matos, tá? Queixa-se o poeta da plebe ignorante e perseguidora das virtudes. Esse é o título do poema, né? Então, o poeta, ele está se queixando da plebe, do povo que é ignorante, portanto, não tem uma compreensão profunda das coisas e que persegue virtudes. Perseguir virtudes é perseguir Deus, o caminho religioso, né? Mas tem uma contradição. Ao passo que ela tenta se aproximar de Deus, ela é ignorante,
ela não compreende o mundo que ela está inserida. Isso se perpetua, né, gente? A compreensão religiosa, algum tipo de entendimento religioso é sempre muito mais comum do que entendimento social aprofundado, né? Isso, não estou falando que o entendimento religioso é um problema, mas só ele, eu acho que a gente tem que questionar. A gente tem que ter acesso a diferentes versões, a diferentes entendimentos do mundo que a gente está inserido. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no poema. Que me quer o Brasil que me persegue, que me querem pagastes que me invejam, não vem que os entendidos me cortejam e que os nobres é gente que me segue. Aí já dá pra gente pensar algumas coisas, ó. Que me quer o Brasil que me persegue. Eu já falei para vocês, se atentem quando o país está sendo personificado. Exatamente, Laura. Olha isso. O país está perseguindo alguém, né? Quem persegue é pessoa, né? Não tem como um espaço geográfico perseguir alguém. Então está sendo personificado, é sempre uma pessoa. A gente vai entender por que é tudo corporificado de corpo, né? Na poesia do Gregório. O país perseguindo ele, só que ele não sabe o motivo. Que me querem pagastes que me invejam. Então são pessoas que têm dinheiro e que o invejam. Não vem que os entendidos me cortejam e que os nobres é gente que me segue. Ou seja, a plebe é ignorante, né? O povo é ignorante, mas os entendidos, ou seja, o contrário de ignorante, cortejam, tem cuidados com ele, né? Tem carinho por ele, e que os nobres é gente que me segue. Ou seja, os nobres são pessoas que compreendem e acompanham o eu lírico do poema, né? Com o seu ódio, a canalha que consegue. Isso daqui é uma inversão, tá? É muito comum nos poemas. Seria a canalha, o pessoal que é canalha consegue o que com o seu ódio? Com sua inveja. Os nécios que motejam, ou seja, o pessoal que é contraditório com a inveja, que consegue? Que tem para eles, né? Se quando os nécios por meu mal mourejam, fazem os sábios que a meu mal me entregue. Ó, percebe que fazem os sábios que a meu mal me entregue. Agora tem uma aproximação de que os sábios a parte ignorante da população querem fazer com que os sábios desejem o mal desse eu lírico, né? Então percebam que essa parcela da população ignorante está desejando o mal, é ela que está perseguindo. O país está sendo está sendo uma representação dessa camada da população, né? Isto posto, ignorantes e canalhas se ficam por canalhas ignorantes no sol das bestas a roerem a palha, e os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha, não vá que tem terríveis consoantes. Ó, nécio é que não tem uma compreensão do mundo, né? É a mesma coisa que falar o tal do ignorante, tá? Isto posto, agora ele está falando, ó, já apresentou a situação nos dois quartetos primeiros. Ingênuo, que não tem a compreensão, ignorante, exatamente. Isto posto, já apresentou a situação nos dois primeiros quartetos. Ignorantes e canalha, tá falando com eles. Se ficam por canalha ignorantes, no sol da besta a roerem a palha, ou seja, se vocês vão continuar assim, independente da situação, e se os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha, ou seja, que o soneto mude as coisas, não vá, que tem terríveis consoantes. É contraditório, né? Porque no final, os nobres e os elegantes parecem barrar a possibilidade de que o soneto atingisse uma outra camada, tudo bem? E esse terríveis consoantes terríveis acontecimentos. A conclusão
do soneto não chegar a todo mundo é problemática, né? Então percebam, eu vou voltar o slide. Tá representando, né? Tá representando a realidade nesses dois primeiros quartetos, né? É ele se mostrando perseguido pelo país, odiado, invejado e que querem o mal dele. Ao mesmo tempo, já tem uma avaliação desde o título, né? Na hora que ele coloca plebe ignorante, já tem uma avaliação. Ele está se colocando numa posição privilegiada de compreensão da realidade, enquanto a plebe é a ignorante. Então a gente tem que entender isso, que a sátira sempre vai estar representando, avaliando, né, ridicularizando, chamar de canalha, chamar de ignorante não é à toa, né? É o sarcasmo que ele está usando. Então entendam nesse sentido. Tudo bem até aqui? Dúvidas desse poema, gente? Sim, a repetição é intencional, né? Ele quer cravar essa categorização que ele deu com quem ele está falando, né? Ignorantes e canalhas se ficam por canalha e ignorante, ou seja, nada muda e vocês vão continuar da mesma forma. Tudo bem? Então vamos dar continuidade, gente. Vou voltar, que apareceram dúvidas. Gente, eu vou colocar essa apresentação no Classroom, tá? Depois. Arthur, ele está dizendo, sendo sarcástico, dizendo que a plebe é ignorante, ou ele realmente quer dizer... Nesse contexto, me parece que ele realmente está falando que a plebe é ignorante, né? Só que é contraditório se a gente ver a obra como um todo do Gregório de Matos, em que ele geralmente está criticando a camada mais abastada, mais rica da população, né? Então, a hora que ele se coloca a plebe como objetivo da crítica dele, é uma situação mais particular, tudo bem? Não é comum isso na obra dele, tanto que o final é como eu falei, o final é contraditório. Os senhores aparecem como um problema, os senhores vão causar um problema, né? Não, então, aí, gente, agora a pergunta da Laura, tudo bem? Na hora que o autor, enquanto artista, aponta a ignorância da plebe, ele quer fazer o que com isso? Ele quer conscientizar essa plebe, quer mostrar que ela não está compreendendo a realidade que cerca ela. Só que se no final os nobres não querem que o soneto atinja se no final, Arthur, presta atenção, se os senhores não querem que o soneto atinja a plebe, é porque os senhores não querem que a plebe se conscientize da sua própria situação, né? No final, exatamente, se ele está se queixando da plebe e percebe que o problema da plebe ser ignorante são os senhores, tá aí a chave do poema. Gente, isso acontece, é um programa, até hoje, tudo bem? Educação está sucateada por quê? Vocês estudam numa escola particular, vocês estão tendo aula online, mas a educação está sendo sucateada porque se a população estiver consciente dos problemas que a cercam, muita coisa ia mudar na nossa sociedade, e isso não era do interesse de muita gente, né? Então é perceber que é sarcástico até esse ponto. Se o poema se queixando da plebe, também é uma percepção de que os senhores uma percepção de que os senhores mantêm a ignorante. Pode ser, Lucas. Não é exatamente o pão e circo, mas é aproximado, né? A intenção de manter a plebe ignorante. Débora, entende assim, se ao longo do poema ele estava criticando a plebe, que não compreendia a realidade, no final ele fala, se os senhores nobres e elegantes, que são o pessoal que gosta dele e aceita ele, não querem que o soneto vá de vale ou quer, ou seja, não querem que o soneto atinja os outros, não vá,
que tem terríveis consoantes, ou seja, vai causar problemas de grande proporção. Ou seja, os senhores não querem que a plebe deixe de ser ignorante. Eles querem que, nas palavras do Gregório, querem que a plebe continue no sol das bestas a roerem a palha. Ou seja, que a plebe ignorante continue ignorante para exatamente não questionar os senhores nobres e elegantes. Porque a partir do momento em que a camada popular entende que sustenta a camada mais rica, ela vai se revoltar. E os senhores nobres não querem que o soneto atinja essas pessoas. Tudo bem? Ó, Kailane, ele coloca dois problemas, né? Primeiramente, é um problema da plebe não se conscientizar e depois um problema dos senhores não permitirem a conscientização dessa plebe. Tudo bem? Então, são dois problemas, só que eu acho muito mais interessante perceber nesse sentido de que os senhores não permitem a conscientização da plebe. Tudo bem? E, ó, tem um pouco a ver com o que a gente vai falar agora. Essas são duas outras características da sátira no Gregório de Matos. Ele vai tentar, por meio da sátira, policiar o Estado. O que é policiar o Estado? Eu coloquei como garantir a felicidade do homem comum. Ou seja, de quem? Da plebe ignorante ou dos senhores nobres? Da plebe ignorante. Aquele poema ele estava percebendo, ó, o Estado. Lembrando, gente, nessa época, quem comandava o Estado eram os nobres. Muitas vezes ainda tudo bem? Apenas recentemente a gente teve um presidente metalúrgico, né, que representa a camada popular, ainda que o governo dele não tenha exclusivamente se dedicado a ela. Mas a política geralmente é feita não por homens comuns, homens da plebe, são homens já da nobreza, né? Homens que já possuem dinheiro. Então, Gregório de Matos, na sátira dele, vai estar sempre observando como que esse Estado está cuidando desse homem comum, da população como um todo, né? E, além disso, garantir a concórdia. O que é a concórdia? Todos têm que se arranjar de uma forma pacífica e que possibilite a exata igualdade entre todos, né? Concordar ter percepções iguais. Então, garantir a concórdia é garantir que todos são iguais. Mas como que ele vai garantir que todos sejam iguais se é uma sociedade desigual? Pergunta do Lucas, se ele atacava a forma elitizada do governo. Muitas vezes, né? Porque ele vai perceber que a Câmara, que a camada mais rica da sociedade que governa o país é um problema, né? O Gregório de Matos, ele não é um poeta realista, ele é um poeta barroco, tudo bem, mas é muito interessante essa relação entre barroco e realismo, porque a prática da sátira, que é uma prática crítica, tem tudo a ver com realismo, né? Que vai ser uma percepção crítica da sociedade, só que em outro momento, né, que a gente está falando do século XVII, no Barroco, Gregório de Matos, o realismo vai acontecer lá no século XIX, são 200 anos separando tudo isso, tudo bem? Mas dá para fazer essa aproximação. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, gente? Ó, o objetivo dele era criticar os senhores. Ele não omite isso. Ele não chega a omitir, porque omitir seria não aparecer realmente. Ele simplesmente camufla, né? Olha para a estrutura do poema, né? O Gregório de Matos teve problema com o Estado, mais uma vez, ele foi deportado. Então, ele se finge de crítico da plebe, mas na verdade está criticando os senhores mais ricos. Tudo bem? Exatamente, ele deixa nas entrelinhas, né? Ele deixa. Não é tão evidente, porque senão o título estaria falando que queixa-se o poeta dos senhores que perpetuam a falta de consciência. Tudo bem? Vamos para esse segundo poema, gente. Eu acho que não vale a pena a gente ler por completo, eu vou postar depois, quem quiser ler. Vamos ler só as duas primeiras estrofes.
para dar tempo da gente ainda ver um terceiro item. Ó, toda cidade derrota esta fome universal. Mais uma vez, tem uma inversão aí. Quem derrota não é a cidade. A fome universal derrota a cidade, né? A cidade está derrotada pela fome. E uns dão culpa total à Câmara, outros à frota. A Câmara, como representação da parte do governo, digamos, intelectual, o governo no sentido mais administrativo, né? Outros a frota. Frota pode ser a representação militar desse governo. Então a gente tem a representação administrativa e militar. A frota tudo abarrota dentro nos escotilhões. Escotilhões pode ser uma janela pequena de barco, né? Então a frota está guardando tudo dentro dos seus navios, né? Então é o governo tendo tudo para ele, enquanto a cidade está passando fome. E o que ela guarda? A carne, o peixe, os feijões. E se a Câmara olha e ri, porque anda farta até aqui, é coisa que não me toca, que me não toca. Ponto em boca. Ponto em boca é a mesma coisa que calha a boca, né? E aí, mais uma vez, gente, esse final ele tá falando que não toca ele. Ele estaria falando tudo isso se não tocasse ele, né? Ao contrário, isso daí tá motivando ele a escrever um poema. Ele tá falando, ó, a parte militar do Estado guarda tudo para eles. E se a Câmara olha para isso e não faz nada, é porque a Câmara já tem tudo, né? Se dizem que o marinheiro nos precede a toda a lei, esse marinheiro pode ter o sentido também de militar, não exclusivamente o cara do mar, tá? Mas ele já construiu, né? Frota, escotilhões, marinheiro. A Câmara pode ser uma personificação, porque a Câmara é o conjunto deles, né? Não são os governantes que estão rindo. Pode ser, mas se preocupa mais com as personificações de país, da Bahia mesmo, que são mais interessantes geralmente, mas pode ser. Ó, se dizem que o marinheiro nos precede a toda a lei, ou seja, se o cara do Estado não precisa respeitar a lei, porque é serviço do rei, ou seja, tudo que ele faz é por conta do rei, concede que está primeiro. Ou seja, ele seria o primeiro, ele estaria correto, né? Mas tenho por mais inteiro o conselho que reparte com igual mão, igual arte, por todos jantar e ceia. Ou seja, se ele falou que não tocava ele, olha o que ele fala agora. O conselho que reparte com igual mão, igual arte, ou seja, se a gente redistribuísse para todos jantar e ceia, aí sim estaria tudo bem. Mas frota com tripa cheia, ou seja, mais uma vez, os militares comendo e povo com pança oca, ou seja, povo com barriga vazia, calha a boca. Né? Percebam como ele está, mais uma vez, policiando o Estado. Né? Ele está demonstrando que o Estado, seja com seu braço militar, que é a frota, ou com a Câmara, que é o braço administrativo, está pouco preocupado com o governo, né? Então, pensar nesse sentido. E ele está tentando garantir, mostrando para a população quais são os problemas. Lembrando, né? O Gregório de Matos, ele ia para as praças recitar os poemas dele, porque a população não sabia ler, não adiantava ele simplesmente escrever, né? Então ele ia para as praças e recitava, e, portanto, era chamado de Boca do Inferno, tá? Agora, olha aqui, gente. A gente vai falar da obscenidade dentro da sátira. A gente já falou sobre a personificação, agora a gente vai entender um pouco mais por que ela ocorre e por que ela é tão repetida ao longo dos poemas. O corpo, gente, o nosso corpo, ele representa o mundo que a gente está inserido. O nosso corpo, ele sempre está se sujeitando a regras, né? Assim,
Hoje não é tão comum isso, mas a questão da tatuagem, a forma como as pessoas olhavam para as tatuagens, né? O nosso corpo, ele tá a todo momento sendo continuamente oprimido, né? O corpo, ele sempre tem sobre ele a regra maiúscula, né? Que é a regra social. Então, a hora que a gente pensa na obscenidade, que é o corpo nu, o corpo, desculpa, rapidinho, é só você pensar que o corpo, ele sempre está submetido à regra, à opressão. Então, o corpo nu, ele é uma tentativa de explorar o que não está sendo falado, né? O que está escondido, né? Então, o corpo nu é a linguagem proibida, né? A roupa é uma tentativa de o corpo vestido é o padrão, né? É o padrão social, mas o corpo nu, ele é escandaloso, né? Então, a identidade no Gregório de Matos tem essa tentativa de mostrar como o nosso corpo pode realmente falar, pode realmente se expressar, né? Então, pensar assim, que na hora que vai acontecer a personificação do Brasil ou da Bahia, como a gente já viu, ele sempre está tentando simbolizar o Estado, ou seja, o Estado no sentido amplo, né? Portugal e principalmente o rei. Né? O rei é dono disso tudo, o rei era dono do Brasil na época colonial, né? Então é perceber que nesse sentido a personificação e principalmente a personificação obscena está tentando mostrar o que tem por trás, o que está escondido, né? E geralmente não é bom, porque o obsceno já é negativado na nossa sociedade, principalmente lá, né? Muito religiosa, né? Então que era obsceno era duplamente negativado, então a sátira vai tentar mostrar esse corpo do rei nu, problematizado, o corpo que nu vai mostrar as suas incoerências, né? E o final o último tópico, eu acho que facilita para vocês entenderem. Sempre que o obsceno aparecer no Gregório de Matos, ele está tentando escancarar o corpo sem regra do Estado. De que forma? A gente está acabando, eu vou tentar acelerar um pouco. Qualquer coisa a gente volta aqui amanhã. A hora que o corpo nu aparece, e às vezes o corpo nu do nosso país, né, é para mostrar que o Estado como um todo, o Brasil como um todo, é um país cheio de problemas, né? Ele não tem regra, ele sempre está aos mandos da metrópole, né? Então, é perceber que o corpo nu é o corpo que tenta falar as coisas que estavam escondidas. Gente, a sátira está tentando falar as coisas que estão escondidas. Lembra do poema que a gente leu, né? Ele estava tentando mostrar para a plebe que os senhores comandavam ela, que deixavam ela ignorante. Então é perceber que o corpo nu é o corpo que não o corpo nu é o corpo que tenta colocar, exprimir tudo aquilo que está escondido. Eu acho que essa parte ainda vai ficar confusa, tá, gente? Porque o nosso tempo é curto. Eu vou retomar amanhã, vou tentar responder rapidamente alguns tópicos. Ó, o Eric falou do corpo padrão, né, da nossa sociedade. Isso tem a ver. É só para vocês entenderem que o corpo ele sempre está submetido a determinadas regras, né? E na hora que você tira a roupa dele, isso é assustador, né? Nossa sociedade escandaliza o corpo nu. Então, no Gregório de Matos, quando isso aparece, é exatamente como uma forma de criticar, tentando colocar para fora aquilo que estava escondido, né? Exploração da não linguagem. A não linguagem é o que não está dito,
né? E geralmente o que não está dito são os problemas que a nossa sociedade tá inserida, né? Então é pensar nesse sentido, que a obscenidade é uma forma do Gregório de Matos expressar esse lado mais escondido, né, da nossa sociedade, e pensando, né, gente, contexto do barroco, a religião tão forte, falar do corpo é pecaminoso, é um problema, e ele queria que as coisas fossem problematizadas, tudo bem? A gente vai continuar isso amanhã, tá? Desculpa se alguma parte não ficou claro. Alguém tem mais alguma dúvida específica disso? Amanhã a gente vai ver exemplos disso, tá? E eu acho que vai ficar mais claro. A gente retoma então aqui, tá, gente? Eu acho que realmente a gente passou de forma um pouco rápida, então a gente volta nesse slide 9. Hoje eu já posto, se alguém quiser adiantar a leitura dos poemas, eu acho que vai facilitar amanhã, tá? Não é um conteúdo fácil, a distância também, a gente vai conseguir dar conta disso, mas preciso que vocês fiquem atentos e vão me perguntando, tudo bem? Eu já vou postar e vocês adiantam a leitura, beleza? Gente, obrigado aí, e boa próxima aula.